Hello, greetings to everyone! E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês. Temos conteúdos do nível básico ao avançado e falamos, além de inglês para concursos, temos playlists, tá? 6 playlists distintas. Dá uma olhada nas minhas playlists, mais de 600 vídeos sobre vocabulário, gramática, inglês para negócios e inglês para concursos. Vídeos com o título em português, por exemplo, básico, vocab básico. Tudo que tem a palavra básico e o título inglês para negócios, né? São playlists com explicações em português, porque eu parto da premissa que a pessoa não tem conhecimento prévio do idioma. Vídeos do Intermediate Advanced e Advanced Business English possuem conteúdo 100% em inglês, então no título da playlist você verá se aquele conteúdo é 100% em inglês ou não, tá? Before we begin, subscribe to the channel, hit the notification bell to get the latest updates and give the thumbs up to get the latest from my channel. Então é o seguinte, assine o canal, compartilhe com seus amigos. Eu gravo vídeos desde o início do ano passado, tá? Dê um joinha para prestigiar o trabalho, né? É um hobby, né? Que eu venho desde o início da pandemia. E não esqueça de ativar o sininho das notificações. Eu gravo vídeos semanalmente, quase todo dia, não chega a ser todo dia, ok? Vamos lá, que eu já tô enrolando muito. No vídeo passado, a gente começou, tá? Não terminamos, tá? Nós começamos a ver este texto aqui, Broken Windows, Broken Business. Janelas quebradas, negócios quebrados. Nós vimos alguns parágrafos, tá? E agora a gente vai ver esse parágrafo aqui. Qual que é a lógica? Nós vamos explorar o vocabulário deste texto. E em seguida a gente vai ver as questões. Como o texto ele é muito grande, observe que é um concurso da CESP, né? Para nível superior da Petrobras, lá de 2007, é um concurso antigo. Porém é importante ressaltar que naquela época era mais comum você achar textos enormes. Não sei se vai ser o caso desse concurso agora, que tem concurso de 2021, que terá 50 questões de conhecimentos básicos, tá? Não sei. A gente não sabe quantas questões serão de inglês e quantas questões serão de português. Mas, como o número de questões é elevado, 50, o conteúdo em inglês ele pode ser bem explorado, né? A gente pode ter mais de 10 questões, né? Que, no geral, inglês ele não costuma ser tão explorado. Neste concurso ele foi bastante explorado. Tá? Vamos começar. Eu vou ler o parágrafo e em seguida, né, eu vou ler o parágrafo junto com vocês. É um parágrafo enorme, tá? E em seguida a gente vai traduzir frase por frase e ressaltar alguns aspectos gramaticais. Levine says the same principle applies to business. Business owners and their employees must become fanatics in attending to the details of presenting outstanding customer service and in the image presented by the business to inspire customer confidence and loyalty. Então, vou traduzir até aqui, né, para não ler o parágrafo todo em inglês. Então, Levine diz, tá, que aqui tá um implícito, um pronome relativo, tá, gente? Porque Levine diz alguma coisa. Então, assim, fulano diz que, blá, 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 blá. Então, aqui, ó, Levine diz que o mesmo princípio se aplica aos negócios. Tá vendo? Proprietários de negócios, né? Owners é proprietário, né? Proprietários de negócios e os seus empregados, ou seja, os empregados de quem? Dos
proprietários de negócios. Então, their aqui é um pronome adjetivo, porque ele segue um noun, né, um substantivo, e que se refere ao pronome pessoal they, né? Então, business owners and their employees, ou seja, os proprietários de negócios e os seus respectivos empregados, os seus empregados, devem se tornar fanáticos. Então, must é o verbo modal, que significa dever, né? Deve se tornar fanáticos em se atentar aos detalhes, né? Ou preencher, frequentar, pode ter vários sentidos. Em se atentar aos detalhes de apresentar. Aí nós temos aqui, ó, outstanding customer service, ou seja, de apresentar o quê? Um serviço de consumidor ao consumidor excepcional, tá? E na imagem apresentada pelo negócio, aqui nós temos a voz passiva, tá? The image presented by, ou seja, a imagem apresentada pelo ou pelo negócio, para inspirar a confiança do consumidor e lealdade, tá? A teoria das janelas quebradas é toda sobre o poder mistake é erro, tá? Mistakable é errável ou passivo de erro. Então, unmistakable é aquele poder que não erra, tá? Inerrável, ao pé da letra seria essa palavra, tá? Observem que em inglês, gente, a gente tem prefixos e sufixos, certo? Nós temos aqui uma raiz de uma palavra que chama mistake, que é erro ou engano. E quando você coloca o one, você está negando, tá? E able, mistakable. Por exemplo, like é gostar. Likeable, gostável. Understand, compreender. Understandable, compreensível. Então, você está transformando essa palavra, né? No caso, mistake é um substantivo, unmistakable é um adjetivo, né? É um poder que não erra, é um poder que não tem erro, da percepção sobre o que as pessoas veem e as conclusões que eles tiram dela, ou dela, dele ou dela. Só que aqui, ó, eu posso perguntar, o que é esse it? Ele está se referindo a qual palavra? É muito comum, tá, gente? Concurso público perguntar, evidenciar determinado pronome e perguntar qual termo de referência está, né, está implícito aqui. Então, as conclusões que eles... Draw aqui é tirar, drenar, né? Tiram a partir de quê? Da percepção, né? As conclusões que as pessoas tiram da percepção. In business, no negócio, perception is even more critical. The way a customer or potential customer perceives your business is a critical element in your success or failure. Make one mistake, have one rude employee, let that customer walk away with a negative experience one time and you are inviting disaster. Então, aqui, ó. Nos negócios, a percepção é ainda mais crítica. Aqui nós temos o comparativo de superioridade, né? Critical, more critical. Mais crítica. E aqui nós temos um advérbio que está dizendo ainda mais. Ou seja, eu estou ressaltando aqui o sentido dessa frase, tá? Bom, the way pode ser o caminho ou a forma. Aqui é a forma, tá, gente? A forma que um consumidor
Aí nós temos entre parênteses, ou consumidor ou cliente potencial percebe o seu negócio, é um elemento crucial no seu sucesso ou falha, né? Cometa um engano ou um erro. Gente, eu não sei porque que ele tá desfocando, tá? Toda hora. É celular novo, gente, faz essas coisas mesmo. Cometa um erro ou um engano. Tenha um... Peraí. Cometa um engano ou um erro. Tenha um empregado rude, né, ou mal educado, né? Deixe aquele consumidor sair, né? Walk away significa sair ou deixar, né? Deixe aquele consumidor caminhar para fora, né? Walk away com uma experiência negativa uma vez e você está convidando o desastre. Ou seja, você está decidindo que vai acontecer um desastre naquela situação. Small things make a huge difference in business. The messy condiment area at a fast food restaurant may lead consumers to believe the company as a whole doesn't care about cleanliness and therefore the food itself might be in question. Então vamos ver aqui. Pequenas coisas fazem uma diferença enorme nos negócios. A área de condimentos, né, de temperos de um restaurante, na área de condimentos ou temperos bagunçada, né, messy significa bagunçado ou bagunçado, bagunçada, né? Mess sem o Y significa bagunça, messy, bagunçado ou bagunçado. Então, uma área, né, a área de bagunçada em um restaurante de fast food, né, de comida rápida, pode levar os consumidores a acreditar que a empresa como um todo não se importa sobre limpeza e, desta forma, a comida, né, a comida por si mesma poderia estar em questão. Então, vamos entender aqui. Bom, may é o verbo poder, tá, gente? Indica possibilidade aqui nesse caso. Lead é o verbo levar, né? May lead pode levar os consumidores a acreditar. Quando eu falo assim, the company as a whole, significa a empresa ou a companhia como um todo, tá? Não se importa ou não é... Depois, gente, eu vou ver por que que esse Zoom tá mexendo toda hora, tá, gente? Tá me incomodando. Porque a empresa como um todo não se importa a respeito de limpeza, né? Cleanliness significa limpeza. Peraí, só um minuto, gente. Eu vou afastar aqui um pouquinho. Cleanliness, que é limpeza, né? Clean significa limpo ou limpa. Cleanliness é o estado de... como que eu vou dizer? É o estado de limpeza. Né? Quer dizer que a empresa como um todo não se importa com a limpeza e, desta forma, a comida poderia estar em questão. Might, ele é o passado do verbo may e tem mais ou menos o mesmo sentido porque ele indica uma possibilidade de algo acontecer ou não, tá? Indifferent help at the counter in an upscale clothing store, even if just one clerk can signal to the consumer that perhaps standards here aren't as high as they might be or used to be.
Então quer dizer que, ó, uma ajuda indiferente, ou seja, alguém que não presta atenção, não te dá muita atenção, você vai comprar roupa e o atendente não te dá atenção, né? Aqui tá dizendo o seguinte, ó, uma ajuda indiferente no balcão em uma loja de roupas, né? Upscale. Eu confesso a você que eu não sei exatamente o que é. Scale quer dizer escala. Upscale, up seria para cima. Eu teria que ver, tá, gente? Eu vou verificar essa palavra, vou anotar. Próximo vídeo eu trago para vocês. Mas enfim, gente, vocês podem constatar que saber ou não a palavra não compromete o sentido, tá? Do texto. Porque aqui é uma ajuda indiferente no balcão em uma loja de roupas, né? Então, assim, você não precisa saber todas as palavras para poder interpretar, tá? Mesmo se, né? Aqui nós temos uma partícula condicional, né? Se, even if, mesmo se apenas um vendedor ou vendedora pode sinalizar ao consumidor que talvez os padrões aqui não são tão altos como eles poderiam ser. Né? Aqui nós temos o comparativo de igualdade, né? O as mais o adjetivo mais o as. E a gente tem aqui isso. E aqui nós temos might be, ou seja, poderiam ser, or used to be, ou costumavam ser, tá? Gente, meu celular tá bêbado, gente. Enfim, eu vou resolver isso, tá? Essa questão do zoom aqui, eu vou ter que resolver. É porque celular... Mas é verdade, eu troquei um celular hoje e eu tô tendo esse problema, tá? Mas não se preocupe, não. Vamos continuar aqui agora esse parágrafo aqui. O mesmo parágrafo, né, terminado aqui, ó, na linha 40. An employee at the gas station who wears a t-shirt with an offensive slogan can certainly cause some customers to switch brands of gasoline and lose an enormous company, those customers for life. Então aqui, ó, um empregado no posto de gasolina que usa uma camiseta com um slogan ofensivo pode certamente causar ou levar, né? Cause pode ser causar ou levar alguma coisa a acontecer. Causar alguns consumidores, levar alguns consumidores a trocar as marcas de gasolina e perder aí, esse lose an enormous company, aqui você pode ver que o sujeito e o objeto estão trocados, tá? O que significa isso? Uma companhia de grande porte enorme perder aqueles consumidores para a vida toda. Ou seja, então assim, se você tiver um empregado lá no posto de gasolina, tá usando uma camiseta com um slogan ofensivo, você, consumidor, ver aquilo, você pode deixar de comprar nesse posto de gasolina porque você viu isso. Mesmo que isso não tenha a ver com o consumo em si, tá? Então é importante você entender do texto. Mystery shoppers should be regularly employed to learn whether customers are having a positive experience dealing with a company. Candidates for mystery shoppers to recruit include customers who already complain about their experiences with the company. Tá? Então, o que é um mystery shoppers? Se você não conhece essa expressão, vamos traduzir ao pé da letra que você vai entender, tá? Shopper é
aquele que faz compras, os compradores, né? Que shop significa comprar, ou loja, né? Ou é o substantivo loja, ou é o verbo comprar, né? O fazer shopping, né? Fazer compras. Então, compradores misteriosos, o que é isso? Deveriam ser, né? Should é o verbo deveria, tá? No sentido de recomendação. Deveria ser regularmente ou frequentemente empregado, né? Para aprender ou para saber, né? Learn é aprender ou saber ou tomar conhecimento de alguma coisa. Se os consumidores estão tendo uma experiência positiva ao lidar com uma empresa. Então, os mystery shoppers, nesse sentido, é aquele consumidor cego, entre aspas, que as lojas até fazem, as próprias lojas fazem isso, pegam uma pessoa para testar o serviço da loja. Então, assim, ele se passa por um consumidor, mas ele não é um consumidor. Ele vai lá para testar a qualidade desse serviço, né? Se os produtos são bons, se ele vai ser bem atendido. Então, é para aferir essa qualidade do atendimento. Os candidatos a compradores misteriosos, ou seja, quem se candidata a esse papel, para candidatos para compradores misteriosos para recrutamento, né? Para recrutar, incluem consumidores que já reclamaram, já reclamam, né? Already aqui é já. Already complain, já reclamam sobre as suas experiências com a empresa. Tá? Já que a gente está terminando entre aspas, né? Faltam 2 parágrafos. Agora eu entendi por que tava dando zoom, gente. É porque se eu coloco o celular aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei a caneta aqui, aí ele tira o foco, é por isso, tá? Então não tem problema nenhum no celular, é porque é o celular novo mesmo. Peço desculpas. Vamos terminar? Vamos ler esse parágrafo. It is critical that the right kind of people, those who enjoy dealing with people, be hired for customer contact positions. Employees exhibiting an attitude of "a smile isn't in my job description" must be told that a smile certainly is required, and to find other employment if they can't fulfill the required behavior. Então, ó, é crítico, alguma coisa é crítica, certo? Então, assim, as frases em inglês, gente, elas sempre começam com algum pronome ou com algum sujeito explícito, tá? A gente não tem em inglês a figura do sujeito oculto que a gente tem em português, em que você começa a frase com um verbo e você identifica qual é o sujeito pela desinência verbal. Por exemplo, eu falo assim, acordei cedo. Quem acordou cedo? Eu. Né? Então você pode começar a frase com o verbo, ele pode estar oculto ali. Ou ele pode ser indeterminado, enfim. Você pode ter um sujeito indeterminado, pode ser um sujeito inexistente. Independente disso, toda frase em inglês tem algum sujeito. Então aqui, é crítico que, ou seja, alguma coisa é crítica. É crítico que os tipos certos de pessoas, ou seja, os tipos certos, ou as categorias ou tipos certos de pessoas, aqueles ou aquelas que gostam de lidar com as pessoas. Então, assim, ó, those é aqueles ou aquelas. Who é um pronome relativo que se refere a pessoas. Enjoy é o verbo gostar. Dealing, por que tá com ing? Porque ele vem logo após o verbo enjoy, tá? Alguns verbos, eles exigem que o verbo seguinte tenha ing. Stop, quit, enjoy, deny, né? Vários verbos têm essa configuração. Gostam de lidar com pessoas.
Então é crítico que as categorias, as pessoas certas, né, seria a tradução mais adequada, né? É crítico que as pessoas certas sejam contratadas, né? Hire é o verbo contratar. Sejam contratadas para para posições ou vagas de contato direto ao consumidor, de contato com o consumidor. Então é crítico que essas pessoas certas sejam contratadas. Os empregados que exibem, ou empregados exibindo, né? Aqui a gente tem um ING, né? No sentido gerúndio. Empregados exibindo uma atitude de, entre aspas, um sorriso não está, ou não está na minha descrição do emprego. Ou seja, não está no meu papel. A minha descrição do meu emprego, da minha profissão, ela não diz que eu tenho que ficar sorrindo para os consumidores. Então, os empregados que exibem essa atitude, né, de um sorriso não está na minha descrição de emprego, devem ser faladas ou contadas, ou seja, devem ser ditas que told é o particípio e o passado do verbo tell, que é o verbo contar, tá? Então, must be told quer dizer deve ser contadas, ou seja, esses empregados que têm essa atitude devem ser ditos que um sorriso, certamente, aqui temos um advérbio, certainly, muitos advérbios terminam com ly, tá, gente? Que um sorriso certamente é requerido. E para encontrar outro emprego, se eles não podem atender, né? Fulfill significa, gente, preencher. Quando eu falo assim, fulfill the requirements. Fulfill the requirements significa preencher os requisitos. Então, eles devem encontrar outro, procurar, né? Encontrar, no caso aqui não é procurar, não é seek, é find, né? Encontrar outro emprego se eles não podem preencher ou atender esse comportamento esperado, tá? O último parágrafo, para a gente terminar esse texto enorme. Então, assim, vocês podem observar que o texto, ele não tem palavras difíceis, pelo menos assim, pro meu padrão não tá difícil, mas se você não é fluente em inglês, você vai encontrar problemas. Você não precisa saber inglês fluente para fazer a prova, tá? O meu papel aqui é mostrar a estrutura do texto e fazer com que você compreenda o texto. Então, assim, eu não estou fazendo isso na velocidade de prova, porque na velocidade de prova você tem que ler isso aqui muito rápido. E a gente tem uma série de questões sobre esse texto para responder, né? Que a gente vai começar a responder, talvez a gente consiga concluir no próximo vídeo. Então, esse vídeo ele vai encerrar o texto e no próximo a gente vai ver os exercícios, tá? The worst business scenario is broken window hubris. E aqui tem um número 4 que vai indicar uma tradução cá embaixo, tá? Examples, a tradução não é um sinônimo. Examples are Kmart and Enron. A company suffers from broken window hubris when management thinks the business is so successful that it's no longer important to please customers. Então, o pior, né, worst é o superlativo da palavra bad, que significa mal ou ruim, né? Bad, B-A-D, tá, gente? Não é bad, que é B-E-D, não. The worst business scenario, ou seja, o pior cenário de negócios é... Aí você vê broken windows hubris. Eu não sei o que é hubris, então vamos ver aqui. O que é isso? It's a very proud way of talking or behaving that offends people. É uma forma muito orgulhosa, né? Proud significa orgulho. A very proud way, ou seja, um jeito muito orgulhoso de falar
ou se comportar que ofende as pessoas. Aqui nós temos outro caso que é preposição of. Logo após, nós temos o verbo com ing, talking e behaving. Tá vendo? Então, vamos voltar para o parágrafo aqui, ó. Então, o pior cenário, né, são quando essas pessoas... Ai, gente. Quando essas pessoas ofendem, né? Essas janelas quebradas, no sentido de ofender as pessoas. Deixa eu mudar de braço aqui, que eu tô tremendo mais que... Nossa Senhora. Uma empresa sofre de janelas quebradas. Vou voltar aqui, ó. Broken Windows Hubris significa pessoas que ofendem, né? Um estilo de janela quebrada. Quando a gestão, né? Management é a administração ou a gestão da empresa. Thinks, acha ou pensa que o negócio é tão bem sucedido. When a management thinks that a business is so successful, successful significa bem sucedido, né? Success é sucesso, successful, bem sucedido. É tão bem sucedido que não é mais importante. Quando você fala no longer, quer dizer que uma situação não mais se aplica. It's no longer important, ou seja, não se torna importante mais, ou seja, deixa de ser importante. Satisfazer consumidores, tá? Bom, então esse é o texto enorme que a gente acabou de ver. Nos próximos vídeos, ou no próximo vídeo, a gente vai tentar ver as questões, tá? Observe, eu só vou falar rapidamente aqui da estrutura das questões. Aí ele tem um enunciado falando. Pode ser inferido do texto que... E tem uma série de afirmativas que você tem que dizer certo ou errado. Depois a gente tem, de acordo com o texto, também temos uma série para avaliar. No texto, aí observe que esse no texto, você pode explorar questões de gramática e vocabulário, aqui tem muito disso, tá vendo? Olha. Para dizer se o uso de um determinado artigo é opcional, qual que é o sujeito e objeto da frase, como que se usa o will, se uma palavra é sinônimo da outra, se uma palavra pode ser corretamente substituída por outra, a gente vai ver tudo isso. Então, observações. Concurso da Sebrasp explora bastante, ou CESP, né? Aqui é Banca CESP. Explora bastante vocabulário, né? Porque os textos requerem um conhecimento, mas assim, é interpretação de texto e gramática e vocabulário aplicados ao texto que a gente está analisando, que no caso é esse texto lindo aqui, que a gente está vendo aqui do Broken Windows, tá? Então no próximo vídeo a gente vai ver isso. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Desculpe aí se ficou meio tremido, mas assim, eu espero que fique claro. Segurar o celular e gravar ao mesmo tempo não é uma coisa muito fácil, mas assim, quando eu falo, eu tento focar aqui para não tremer a tela. Mas enfim, é um trabalho que eu faço gratuito, né? E eu faço bem feito no sentido da explicação, para poder ajudar quem quer estudar inglês, quem quer aumentar o seu vocabulário, quem quer compreender melhor gramática, quem quer aprender inglês para negócios e inglês para concurso, ok? See you next time. Até a próxima, pessoal. Próximo vídeo a gente vai ver as questões desse texto, tá bom? Bye, bye.